fiquei pensando assim, poxa, interessante falar um pouco mais sobre George Miller. Primeiro ponto que eu poderia trazer 4 lições sobre George Miller para a nossa vida hoje. Primeiro, leu a Bíblia quantas vezes? 200 vezes. 50 vezes foi de joelhos. Você já leu a Bíblia pelo menos 50 vezes? Ou pelo menos uma vez? Se você perguntar para um jovem muçulmano se ele sabe o Alcorão, ele vai saber. Se você perguntar para um jovem judeu, você sabe memorizar os versículos da Torá? Ele sabe. A questão é, você está preparado para quando alguém chegue para você e fale, e dê um motivo da sua fé? Você está preparado para isso? Você chega para você hoje e falar, aonde é que está na Bíblia dizendo que o sábado é o centro entre Deus e o homem? Você iria saber? Fica para você, não precisa responder. Beleza, leu a Bíblia quantas vezes? José, quantas vezes ele deu de joelhos? 50 vezes de joelhos. Segundo, a resposta que impactou o repórter. O repórter chegou para ele no final da vida de George Miller e ele disse assim, George, você é um cara de oração. Você é um cara de Deus. O que é que você quer fazer em vida? Ele disse assim, eu quero ler a Bíblia mais uma vez. Por quê? Porque eu ainda conheço pouco sobre a excelência de Cristo. Então, se eu quero conhecer a Cristo, eu tenho que abrir a sua palavra, eu tenho que orar a Ele. Como é que eu vou querer entender de Bíblia se eu não leio a Bíblia? O profeta diz assim, eu me colocarei no alto de um monte para dizer o seguinte, eu vou falar com Deus. Então, como é que eu quero ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada, gente? Não tem como ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada. Terceiro ponto, alimentou centenas de crianças. Ele tinha um orfanato. Olha, ele tinha um orfanato que ele cuidava mais ou menos 10 mil crianças. Porque ele deu um versículo no Salmo que diz o seguinte, Deus é o Pai dos órfãos. Ele disse, se Deus é o Pai dos órfãos, eu também vou cuidar dos órfãos. E ele começou a cuidar. Certo que ele não tinha pão. O rapaz chegou para ele, não temos pão. E agora, o que faremos com todas essas crianças? Ele pegou, fechou o olho e disse, Senhor Deus, Pai dos órfãos, não temos pão. Amém. Ele não fazia nada sem oração. Quando ele saiu, vinha um homem com uma carroça cheia de pão. E ele disse assim, Jorge, eu sei que você cuida de crianças. E eu vim trazer esse pão para você porque eles passaram do ponto. E o Jorge disse assim, não foram os pães que passaram do ponto. Foi Deus que ouviu a nossa oração. Ele tinha um caderno com mais de 50 mil orações respondidas. Você está orando a Deus? Quando as coisas estão boas ou estão ruins, você continua orando a Deus? Porque Jorge Miller orava. E segundo o que ele escreveu, Deus respondia a ele. Mas às vezes a gente faz uma oração automática, já imaginando que Deus não vai fazer. Chega aqui na frente, eu vou fazer uma oração automática, se Deus não vai fazer nada, eu vou fazer. Esse é o jeito certo? Sim ou não? Não é o jeito certo. Quarto ponto. A rainha foi visitar George Miller, ela soube da caridade dele e ela disse, eu vou visitar o George. Ela chegou, ficou na sala, e a mulher de George Miller entrou no quarto, e o George estava fazendo o quê? Estava fazendo oração. E ela disse assim, com uma voz calma, né, amor, a rainha está na sala e ela quer falar com você. E ele, com a voz calma, ele abriu os olhos e ele disse assim, amor, mande a senhora rainha esperar, porque nesse momento eu estou falando com o rei. Você fala com o rei? Como é que você se comporta diante de uma autoridade na terra? E como é que você se comporta diante do Criador do universo? Você pode pensar que não importa, mas importa. Porque quando você diz eu adoro a Deus, mas você transmite um mandamento por causa de uma pessoa, você está adorando quem? A Deus ou uma pessoa? Como é que eu provo a minha obediência para com Deus? É através daquilo que eu faço. Não adianta o marido chegar para a mulher hoje e falar, amor, eu te amo. Mas quando ele sai, o que ele faz? Ele trai a esposa, ele ama. As obras dele mostram que ele ama ou não? Porque ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso ou ele ama? Ele é um mentiroso.
Porque ele diz com a boca que ama, mas quando ele vai, as obras dele demonstram que ele não ama. Então, quando eu digo, eu amo a Deus, mas eu troco ele por outra pessoa, eu não estou adorando ele. E essa é a pura realidade da nossa vida hoje. Como é que você está com Deus?